Antes de começarmos esta meditação, respire fundo e perceba algo essencial. Seguir Jesus nunca foi sobre conforto, aplausos ou facilidades. Desde o início, o caminho cristão sempre foi marcado por entrega, coragem e fidelidade. E ainda hoje, quando escolhemos viver a verdade do Evangelho, enfrentamos olhares tortos, incompreensões e até rejeições. Mas nada disso deveria nos assustar. Na verdade, deveria nos lembrar que caminhamos na mesma estrada dos discípulos. Jesus sempre foi honesto com aqueles que o seguiam. Ele nunca prometeu facilidade, mas prometeu presença, proteção e sentido. Ele disse claramente que quem proclama a sua palavra enfrentará perseguições, provações e momentos de dor. Ele chegou a afirmar aos discípulos que seriam presos, perseguidos e até mortos. Imagine ouvir isso do próprio Cristo, olhando nos olhos dele. Deve ter sido aterrorizante. Mas aqui está o mistério mais belo. Ao mesmo tempo em que Jesus anuncia o sofrimento, ele garante um cuidado que nenhum inimigo pode tocar. Ele fala de prisões e martírios, mas também afirma que nenhuma vida que está em suas mãos será perdida. Esse equilíbrio entre alerta e consolo nos revela um Deus que prepara o coração, mas sustenta a alma. E essa promessa, querida, é para mim e para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora vamos mergulhar juntos em Lucas 21, versículos 12 a 19, onde Jesus explica esse mistério com ainda mais profundidade. Quando Jesus começa a explicar o que aconteceria antes que estas coisas aconteçam, ele não está apenas descrevendo um cenário distante, ele está preparando o coração dos discípulos e o nosso para compreender que a fé verdadeira sempre será provada. Ele diz: sereis presos, perseguidos, entregues às sinagogas e postos na prisão. E tudo isso por um motivo simples, profundo e totalmente poderoso, por causa do nome dele. Perceba que Jesus não diz que seremos odiados por causa de nossas falhas, temperamentos ou erros. Ele afirma que a razão do ódio do mundo não é pessoal, mas espiritual. O problema deles não é com você. O problema é com Cristo menos, mas o ataque recai sobre aqueles que o anunciam. Isso significa que, quando você é perseguida por causa da fé, na verdade está carregando o brilho de Jesus tão intensamente que incomoda aqueles que escolheram as trevas. E é justamente aí que ele afirma algo maravilhoso. Esta será a ocasião para testemunhardes a vossa fé. Jesus não nos manda temer, não nos manda fugir. Ele diz para não planejarmos com antecedência a defesa, porque Ele mesmo colocará as palavras certas em nossa boca. É Ele que inspira, fortalece e conduz. E, mesmo quando a perseguição vem de onde mais dói, da família, de amigos, de pessoas próximas, Ele não nos abandona. Ele avisa que alguns seriam traídos, até mesmo mortos, mas imediatamente reafirma: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. Ou seja, podem tocar no corpo, mas jamais tocarão na sua essência, na sua alma, naquilo que pertence a Deus. É permanecendo firmes que ganharemos a vida. Jesus nunca romantizou o sofrimento, mas também nunca permitiu que o medo tivesse a última palavra. Ele sabia que a perseguição poderia assustar os seus discípulos, assim como assusta muitos de nós hoje. Contudo, cada palavra que ele diz nesse evangelho carrega não apenas alerta, mas também fortalecimento. Ele revela o peso da cruz,
mas mostra também a força da graça. Quando ele afirma que todos vos odiarão por causa do meu nome, não é para gerar desânimo, e sim para reafirmar que não é rejeição pessoal, mas consequência de carregar a luz em um mundo que muitas vezes prefere a escuridão. A perseguição, portanto, não é sinal de abandono, é sinal de pertencimento. Pertencimento ao Cristo que amou até o fim, que suportou a cruz sem recuar, que venceu a morte com esperança. E quando ele promete, não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Jesus não está dizendo que nada difícil acontecerá. Ele está dizendo que aquilo que verdadeiramente importa, menos sua alma, menos está guardado nele. As dores podem atingir o corpo, podem cansar sua mente, podem abalar suas emoções, mas não podem roubar aquilo que você entregou nas mãos de Deus. Santo Agostinho aprofunda ainda mais essa verdade ao ensinar que a alma, embora imortal, morre quando se afasta de Deus. Assim como o corpo morre quando perde a alma morre quando perde a presença divina. Ou seja, o verdadeiro perigo não é o sofrimento externo, mas o distanciamento do Senhor. Por isso, Jesus insiste tanto: permaneça firme, permaneça fiel, permaneça conectada àquele que é vida da sua alma. Santo Agostinho nos conduz a uma compreensão profunda do que realmente significa morrer. Ele explica que existem duas mortes: a morte do corpo e a morte da alma. A do corpo é inevitável, cedo ou tarde todos passamos por ela, mas a morte da alma, menos, essa sim é a verdadeira tragédia. Menos só acontece quando ela se distancia de Deus, quando perde sua fonte de vida, quando deixa de se alimentar da presença divina. Agostinho diz: assim como a alma é a vida do corpo, Deus é a vida da alma. Essa comparação é tão profunda que deveria ecoar dentro de nós. O corpo sem a alma é apenas matéria. Da mesma forma, a alma sem Deus é apenas vazio. E o mundo moderno, cheio de brilho artificial, tenta convencer as pessoas de que podem viver sem Deus. Mas basta olhar à volta para perceber: muitos estão vivos por fora, mas mortos por dentro. Jesus, conhecendo essa realidade, conforta seus mártires e também nos conforta. Ele lembra que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Nada escapa ao seu olhar, nada está fora de seu cuidado. Se ele cuida até do detalhe mais simples do nosso corpo, como não cuidaria de toda a nossa existência? Por isso ele diz: nenhum fio de cabelo perecerá. A verdade fala, a fraqueza hesita. A promessa dele é firme, eterna, absoluta. O medo tenta nos enganar, mas a palavra nos devolve a força. Então, não tema a perseguição, não tema o julgamento, não tema o mundo, tema apenas perder Deus, porque é Ele quem mantém sua alma viva, íntegra e protegida. Diante de tudo isso, Jesus nos chama a uma postura firme e corajosa. Ele não promete ausência de batalhas. Ele promete vitória na fidelidade. Ele não promete ausência de ataques. Ele promete defesa divina. Ele não promete que o mundo nos compreenderá. Ele promete que estará conosco até o fim. Por isso, quando vierem perseguições, injustiças, rejeições ou ataques, lembre-se, não é você que eles querem atingir, é Cristo brilhando em você. A luz incomoda quem vive na escuridão. A verdade irrita quem prefere a mentira. A pureza confronta quem se acostumou com o pecado. Mas nada disso deve apagar sua fé, porque Jesus afirmou claramente: permanecei firmes e ganhareis a vida.
A firmeza não é dureza a menos, é fidelidade, é manter-se de pé quando tudo tenta te curvar, é não negociar sua essência para agradar o mundo, é continuar sendo luz mesmo quando zombam da sua claridade. E é justamente essa fidelidade que abre as portas do paraíso, essa promessa segura que Jesus deixou para cada um que perseverar até o fim. Por isso, escreva no seu coração e também declare com seus lábios: eu não vou ter medo de ser cristão no mundo em que eu vivo, porque Cristo me defenderá. Repita, professe. Confirme dentro de você essa verdade. Se vier ataque, Ele te defenderá. Se vier perseguição, Ele te sustentará. Se vier rejeição, Ele te abraçará. Se vier dor, Ele te curará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser fortalecido hoje, porque aquilo que vem de Deus nunca pode parar em nós. Precisa seguir adiante, tocando outras almas